sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática Enrico Malatesta, anarquismo, poder e dominância social. E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar. Vamos então ao nosso primeiro slide. O termo anarquia é de origem grega, e significa sem governo. Num certo sentido mais amplo, o termo invoca algo que remonta ao pensamento antigo. No entanto, sua doutrina mais acabada e bem desenvolvida, e que assume a feição que hoje se conhece, deriva mais precisamente da história moderna, especialmente do século XIX. O termo anarquismo, por sua vez, não invoca um uníssono de concepção, filosofias e ideias. No verbete anarquismo do Dicionário de Política de Norberto Bobbio, pode-se encontrar a seguinte reflexão: o termo anarquismo, ao qual frequentemente é associado de anarquia, tem uma origem precisa do grego, sem governo. Através deste vocábulo se indicou sempre uma sociedade livre de todo o domínio político autoritário, na qual o homem se afirmaria apenas através da própria ação exercida livremente num contexto sociopolítico em que todos deverão ser livres. Aqui o texto explora as origens e o desenvolvimento do conceito de anarquia e anarquismo. Originalmente do grego, anarquia significa sem governo, evocando uma ideia de ausência e autoridade governamental. Embora o conceito tenha raízes no pensamento antigo, a doutrina anarquismo, como entendemos até hoje, emergiu principalmente no século XIX. Vamos então ao nosso próximo slide. O anarquista italiano Enrico Malatesta, 1853-1932, tendo nascido na província de Caserta, na pequena cidade de Santa Maria de Capua Vetere, destaca-se como um nome intelectual e como um nome ativista dos ideais libertários do anarquismo. Deve, em grande parte, seu pensamento a Michel Bakunin, de quem extrai grande parte de sua influência intelectual, e de uma relação construtiva de amizade e militância político-anarquista. Por isso, larga o curso de medicina em seu 2 graus ano, após sofrer, inclusive, repreensões por seu comportamento rebelde e insubordinado em Nápoles. É preso inúmeras vezes ao longo de sua vida, por uma trajetória absolutamente marcada pela luta pelo anarquismo. Em sua construção de ideias, é impactado pela experiência histórica mais marcante do século XIX, a saber, a Comuna de Paris, em 1871. Dali, extrai as principais características da reflexão sobre a união e a solidariedade entre as pessoas por uma sociedade mais justa, dentro do mundo moderno. Aqui o texto destaca a vida e o legado do anarquista italiano Enrico Malatesta, que nasceu em Santa Maria de Capua Vetere e se tornou uma figura preeminente no movimento anarquista. Influenciado por Michel Bakunin, Malatesta abandonou a faculdade de medicina e enfrentou inúmeras prisões devido à sua militância. Na Comuna de Paris, em 1871, foi um evento crucial que moldou efetivamente o seu pensamento sobre a união, a solidariedade e a busca de uma sociedade mais justa. Vamos então ao nosso próximo slide. Apesar dos desejos humanos em tomo da liberdade serem ancestrais, é da história moderna, e de suas contradições, que nascem os anarquismos mais bem teorizados e sistematizados. E isso porque o anarquismo moderno se inspira da capacidade de subverter a ordem, de reconstruir a história e de agir sobre ela, que fazem parte da filosofia da história, atividade própria da razão e da ciência modernas. Ademais, as experiências contextuais da Revolução Francesa e da consagração de liberdades fundamentais permitem entrever um horizonte em que o homem moderno reconstrói a história por completo, e abole as formas de opressão de uns sobre os outros, como se pôde derrotar o ancien regime. Por isso, o clima de inspiração é a revolução que empoderou as classes burguesas como castas do novo mundo moderno, e de sua contestação, com os movimentos operários e com a organização do proletariado ao longo do século XIX. Aqui o texto reflete sobre a evolução do anarquismo, destacando que, embora o desejo humano por liberdade seja ancestral, as formas mais desenvolvidas e teorizadas do anarquismo emergiram na história moderna. Este anarquismo moderno é caracterizado pela capacidade de subverter a ordem e reconstruir a história,
fundamentada na razão da ciência, marcadas pela filosofia moderna e a história. Vamos então ao nosso próximo slide. Anarquia não é sinônimo de desordem social, mas de uma ordem autorregulada. Anarquia é uma forma de governança sem governo, e que reclama de cada indivíduo o despertamento de sua autonomia, solidariedade e humanidade, como colaborações ao processo de construção do que é comum. No pensamento de Enrico Malatesta, a anarquia tem um sentido muito preciso. A palavra anarquia vem do grego e significa sem governo, estado de um povo que se rege sem autoridade constituída, sem governo. O termo, normalmente, vem associado a uma significação muito ruim do que seja o anárquico. O anárquico é sinônimo de caos, tumulto, desordem e perda de laços sociais. Mas o anarquismo, em sua pureza teórica, evoca exatamente o contrário, uma refiguração do que seja o convívio, a partir da experiência da liberdade humana, da harmonia entre as liberdades e o exercício maximizado da solidariedade entre todos. Aqui o texto apresenta uma interpretação alternativa, esclarecedora sobre o conceito de anarquia. Em vez de ser sinônimo de desordem social, a anarquia é descrita como uma forma de governança sem governo, onde a ordem é autorregulada. Essa perspectiva exige que cada indivíduo desenvolva sua autonomia, solidariedade e humanidade, contribuindo para a construção de um bem comum. Vamos então ao nosso próximo e último slide. A filosofia política do anarquismo produz uma crítica severa do poder. Ao demonstrar falseamentos nos modelos institucionais, elitização das tomadas de decisão e usurpação dos bens sociais pelos detentores do poder, toma visíveis os problemas da administração concentracionista da vida social. Ao propor a dilatação dos horizontes utópicos, e ao provocar a sociedade para avançar a níveis mais profundos de socialização, combate o conservadorismo social, e abastece de energias de luta as sociedades modernas desiguais. Por isso, o anarquismo se aproxima do socialismo na crítica à dominação burguesa, mas segue outros rumos próprios, que o identificam como filosofia autônoma. No caso do anarquismo social de Enrico Malatesta, busca-se a planificação da liberdade pelas vias revolucionárias, sem que os caminhos sejam os mais violentos, mas simplesmente aqueles que se estabeleçam em direção à vitória da liberdade e da abolição da autoridade estabelecida. Aqui o texto analisa a filosofia política do anarquismo, destacando sua crítica contundente ao poder e às estruturas institucionais. O anarquismo revela as distorções nos modelos institucionais elitizados pelas decisões e apropriações de bens sociais pelos poderosos, tornando evidente os problemas da administração centralizada na vida social. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.